FTech Soluções em Tecnologia apresenta Curso de Manuseio do Equipamento Archie R6000 versão 3. Parte 1. Apresentação. Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos ao canal da FTech Soluções em Tecnologia aqui no YouTube. Eu sou o Felipe e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o equipamento IR6000 versão 3. O que mudou da versão 1 para a versão número 3 desse equipamento? A primeira geração dessa máquina, que era a versão 1, ela tinha um canhão que continua igual, tá? De 450 watts aqui em cima, com uma área de abrangência de 8 cm por 8 cm. Ela tinha a questão de um termopar, que sinceramente era um termopar de arame, que é mais utilizado para você colocar em líquidos, para fazer a medição em líquidos, o que acabava dando um atraso na máquina e ele, para a reposição, ele custa um pouco mais caro. Então a gente acabou substituindo na versão 3, né, por um termopar tipo K. Foi encontrado alguns modelos comercializados da versão 1 com um termopar tipo K, mas por via de regras ele está aqui oficialmente na versão 3, tá? Outro detalhe, na versão 1 você tinha uma base, né, de aquecimento de 800 watts, com uma área aproximada de 18 centímetros por 18 centímetros. Já na versão 3 a gente tem uma área de 24 por 20 e uma potência, 3 resistências de 600 watts, totalizando 1.800 watts de base. Repetindo, na primeira versão a gente tinha 800, aqui a gente tem mais 1.000. Então a área ficou maior e a potência ficou maior. Se você olhar assim visualmente na máquina, você não vê muita diferença. Foi trocado também o controlador da base, às vezes vem o REX, né? Isso daí é dado técnico, né? Só para falar, mas às vezes ele vem com o REX C10 ou C100. Que aqui a gente só configura a temperatura alvo, ou seja, eu vou colocar lá 250 graus e acabou. O outro controlador, que era da versão 1, se não me falha a memória, é o CH6, que você tinha que configurar a temperatura mínima e a temperatura máxima e ele ficava lá desligando e ligando 220 para aquecer a resistência. Nessa versão foi colocado esse controlador que já basta, né? Então a gente coloca a temperatura alvo lá e ele vai aquecer essa resistência da base. Não tem como, por ser 3 resistências, não tem como escolher, só quero aquecer a do meio, as outras eu não quero, tá? Ela aquece como um todo. O termopar tipo K eu já mencionei, né? Tem algumas vezes que o nosso exportador coloca aqui ou coloca na lateral, mas isso indifere no funcionamento da máquina. Ela conta aqui com o suporte que eu vou montar de base para você estar podendo pôr a placa. Ela vai estar contando com 4 braços para poder estar suspendendo a placa. Ela acompanha, para vocês entenderem o que acompanha a máquina. Ela acompanha 2 cilindros, 2 carrinhos para correr nesses cilindros, 2 pezinhos, 4 braços, acompanha um termopar tipo K e ela acompanha a ferramentinha que a gente vai usar para travar esses cilindros e acompanha os manetes que são para você travar, né, o braço para fazer apoio à placa. Antes que alguém pergunte, ou enfim, isso não fique muito claro no vídeo, se ela possui comunicação com o computador. A primeira versão possuía, que é a comunicação, resumindo, esse controlador Altec, ele vai ter uma saída dentro dele, que geralmente o pessoal fazia via porta serial, você comunicava no computador. O software que o chinês disponibiliza dessa controladora Altec, ele só funciona na versão, não é que ele só funciona, ele foi desenvolvido no período do Windows XP, para vocês terem ideia. Então o que acontece? Você instalar no Windows 7 ou coisa do gênero, funciona? Funciona, só que ele dá alguns paus, do tipo, metade do software está em mandarim, metade está em inglês. Quando ele comunica, ele simplesmente muitas vezes não faz o desenho da rampa. Então o que eu dou de dica para vocês é o seguinte: não se atente-se muito a ficar olhando no computador para ver como é que está o desenho da rampa ou caramba 4. Vamos aqui direto no foco, vamos ver a placa, né, se ela está envergando ou não, se o BGA
tá para sair ou não, coisa do gênero. Eu só utilizaria o computador para salvar perfil, só que esse controlador lhe permite estar salvando até 10 perfis, que é igual o caso, por exemplo, da Ronton R490, da 390, ou enfim, outros equipamentos do tipo que utilizem esse controlador, né? Não é o caso da R490 da Ronton, mas é só para vocês entenderem qual que é a capacidade. Mas eu acredito que dependendo do ramo que a pessoa trabalhe, ela não precisa ter mais de 4 perfis, opinião minha própria, tá? Quem tiver, eu tenho 20 perfis, tudo bem, às vezes é uma área que realmente a pessoa tenha que ter esses 20 perfis, né? Então aqui eu vou dar andamento nessa videoaula para vocês, eu vou montar essa estrutura, ligar ela na tomada. Essa máquina é padrão 220 volts, tá? Se tiver alguém perguntando, pô, não tem 110, pô, na minha região não tem 110, o que acontece é o seguinte: por questões de consumo de energia e estabilidade da máquina, por ser um equipamento que gera energia, o 220 é um pouco melhor, é mais econômico e ele consegue trabalhar um pouco mais estável o equipamento. Pois se não tiver, bom, se você não tiver um 220 aí, eu te recomendo a comprar um transformador e a gente vê direitinho a especificação próxima que atenda a potência da máquina, que ela tem por volta de uns 2.300 watts aí, arredondando em grosso modo, tá? Então, só retomando aqui, vou montar tudo direitinho para vocês verem, vou colocar uma placa, vou configurar os dois controladores, como é o procedimento de você fazer, e aí eu vou fazer só uma remoção do BGA, tá, gente? Eu não vou fazer aqui uma videoaula que se estenda muito, tirando o BGA, limpando, pondo esfera e por aí vai. Tem bastante material no canal explicando, utilizando esse equipamento, a primeira geração, utilizando uma Ronton, utilizando uma Scotland, enfim, existem bastante vídeos para você estar retirando conteúdo e aplicando nesse equipamento. Aqui é só uma visão mais ou menos, né, para vocês entenderem, apresentando a máquina e, enfim, montando ela e fazendo experimento, tá bom? Agora no próximo capítulo eu vou estar mostrando para vocês a montagem dela. Parte 2. Montagem. Bom, pessoal, aqui na minha bancada eu liguei o equipamento na tomada 220, como eu havia informado para vocês, e vamos dar continuidade na montagem desse suporte de mesa, que é bem tranquilo, tá? Eu estou pegando aqui uma das partes, né, que compõe esse suporte da mesa, né? A gente vai pegar uma barra, vai colocar aqui, você vai abrir o saquinho, né, o pacote, vamos falar assim, que estão todas as ferramentas necessárias para montar a máquina. Então você chega aqui, gira, tem um parafusinho, tá, gente? Parafusinho, travou. Eu vou apoiar aqui. Pronto. Apoiei, coloquei aqui. Aqui eu já tinha empurrado. Pronto. Aí o que acontece? Aqui são os dois carrinhos que eu havia mencionado para vocês. Ficar atento a que esse lado fique para a parte da frente, porque você vai pôr um manete para rodar e travar no cilindro. Essas partes aqui onde tem as porcas também devem ficar para o lado de dentro, para você conseguir colocar, né, o braço aqui e parafusar com o manete. Então a gente vem, toma muito cuidado, né, de não fazer com força esse procedimento aqui de instalação, para não ter problema de você arrancar a esfera de dentro do suporte aqui, né? Então você veio, colocou, legal, joia, mesmo cuidado aqui, tá? Mesmo cuidado, aí você vem, colocou, bom, colocou, empurrou. É que se você coloca com força, às vezes estoura uma esferinha e o seu carrinho começa a fazer barulho e não é legal. Bom, aí aqui, ó, dando continuidade, você vai colocar e vai colocar. Legal? Tá quase pronto. Você vem,
coloca essa chavinha. Joia. Travou? Joia. Tá quase pronto ele, ó. Se você quiser periodicamente passar uma vaselina aqui, né? Ou até nesse primeiro momento inicial no qual não tem nenhuma fuligem, nenhum resíduo aqui, eu recomendo só para ficar bem rápido o deslizamento desse carrinho. Bom, dando continuidade, eu vou colocar aqui do lado tudo o que está dentro desse pacote, né? Tem um termopar, enfim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Eu vou colocar esses manetes que são maiores aqui na frente da máquina, nesses buracos, tá? Joia. E aqui o que eu vou fazer é o seguinte: colocar aqui, vou pegar um, tá vendo? Vou pegar o outro, colocar aqui. Vou colocar os outros dois. Coloquei. E aqui por fim, para dar uma otimizada e também não estender muito isso daqui, pronto. Então, a única coisa que me sobrou aqui foi essa ferramenta e um termopar que eu vou estar conectando. Eu não vou usar esse que é novo, né? Título de demonstração, que eu vou pegar a placa aqui para fazer o teste. Eu vou estar utilizando um termopar um pouco mais antigo e usado. Olhando aqui na visão frontal do equipamento, o que a gente vai ter? Um parafuso que vem aqui que você coloca exatamente para não cair, né? Tirando isso, você tem aqui, ó, duas manoplinhas que são importantes estarem bem fixas, senão geralmente, ó, ele cai, ó. Então, por isso a importância do parafuso ser colocado ali como uma outra ferramenta de segurança para o canhão não cair e bater no BGA, né? A conexão a gente fez desse equipamento aqui atrás, só tem um local onde conectar, é totalmente plug and play, não tem nenhuma dificuldade. Aqui atrás, eu vou ver se eu giro para vocês, né? Eu deveria ter feito isso antes, mas tudo bem, nada são flores. Então o que acontece? O equipamento tem uma entrada de eletricidade, que eu falei 220, conexão aqui de um conector mic normal, aqui o sistema de ventoinha, e ele tem aqui um disjuntor de segurança para você. Voltando para a parte da frente da máquina, desculpe que sem querer eu esbarrei, colocando ele aqui de lado, né? Pronto. Então aqui na lateral o que a gente vai ter colocando ela de lado para você entender? Tem a entrada do termopar tipo K padrão, né? Muitas vezes pode ser que ela esteja aqui, enfim, depende aí do lote que vai vir da máquina, né? Muitas vezes o chinês põe aqui na frente, né? E aqui está a questão da USB que eu tinha falado, que daí ela transforma em porta serial no Windows e tem que estar como com 1 e por aí vai para funcionar aquele aplicativo da época do Windows XP. Bom, eu colocando aqui o termopar, em primeiro lugar é o seguinte, eu vou pedir para o meu cameraman ver se ele consegue vir até aqui para poder dar uma iluminada nisso daqui. Cameraman, tá bom aqui? O pessoal consegue verificar? Sem distorcer no vídeo? Tá legível? Show de bola. O teste é o seguinte, só ilustrando aqui, eu tenho um termopar, tá, gente? O termopar tem polaridade, positivo e negativo. Geralmente, o negativo ele é um pouquinho mais largo que o positivo. Se você ligar ao contrário, ele vai marcar a temperatura ao contrário. Então isso é uma informação, né? Porque não é todo mundo que sabe isso daí. Bom,
outro detalhe, esse equipamento, como já foi feita uma videoaula uma vez no passado, problemas comuns que podem ocorrer nela, né? Esse errinho aqui, ó, eu vou colocar assim para ficar um pouquinho mais legal, escrito SN6, né? SN6 quer dizer o quê? Pô, o termopar não está conectado. Aí você vem e conecta ele na lateral aqui. Vamos conectar, aí, beleza. Aí, ó, já fiz um teste aqui, eu conectei na polaridade correta, tá? Aqui, ó. Segurei, ele está esquentando de acordo com a temperatura do meu corpo. Se ele tivesse invertido, e eu não sei se tem como ligar invertido, mas estamos junto aqui para aprender. No caso, se o cara fizer uma força, ele consegue. Olha, ó, ele começou a marcar negativo. Tá vendo? Ó, 14. Olha, ó, eu solto. 15, 16. Tá errado. A polaridade está invertida. Então, tome cuidado na hora de ligar o termopar, que é uma coisa um pouco meio lógica, eu sei, mas às vezes algumas pessoas se confundem na questão de ligar ele, tá? E até ele tem um encaixe bem fácil na posição correta, né? Então aqui agora está aquecendo, tá perfeito. O que a gente tem aqui antes de entrarmos na parte de configuração da controladora e da controladora da base? A gente tem um light, que é uma luz super legalzinha aí em LED padrão, 5 volts para poder estar iluminando a sua placa. Você tem um fan switch, que é exatamente um cooler na parte de cima do canhão. Vale a pena só lembrar que esse cooler só pode ser ativado quando acabar o procedimento, senão você vai ficar brigando com a máquina, né? Para ela aquecer e simplesmente você está jogando vento em cima da resistência e vai estar dificultando aí o aquecimento da sua placa para remoção do BGA. Aqui a gente tem o botão de Start e Stop, né? Start é iniciar, Stop você para o procedimento. E aqui são os dois controladores, né? Parte 3. Configuração. Eu vou fazer aqui a primeira questão, que é bem simples, que seria a configuração da base, né, para a placa, né? Como essa máquina aqui tem uma resistência, 3 resistências de 600 watts, ela tem 1800 watts. Então não precisa de muita temperatura, que era o caso que a gente tinha na IR na primeira versão, né? A gente tinha que setar lá geralmente de 250 a 260 graus. Essa daqui, como é que é o procedimento? Como eu esbarrei no botão de Start, tive que apertar o Stop, ele já está marcando 56 graus porque ele deu uma leve aquecida. E a temperatura alvo, gente, está 150 graus. No meu caso, eu preciso um pouquinho mais, tá? Então eu vou apertar o botão 7, vou correr a casa aqui, ó, até o número 1, vou apertar para cima, pôr o número 2, vou apertar de novo até ele chegar no 5, vou abaixar pondo 200 e eu aperto 7. Tá? Então aqui ele está configurado o quê? Para quando chegar em 200 graus na temperatura da base, ele desliga a eletricidade, fica monitorando aqui. Quando passou um pouquinho, alguma coisa de 5 graus, ele liga de novo e mantém aquecido nessa temperatura de 200 graus. Agora eu vou pegar a folha para a gente fazer a configuração do perfil nessa outra controladora aqui. Aqui na parte da controladora frontal, né? Vale a mesma especificação, né? Explicação, me desculpe, dessa controladora, que é a mesma coisa que eu expliquei no vídeo da primeira versão. Mas logicamente que não precisa ir lá ver o vídeo da primeira versão, vamos recapitular aqui. PTN é o número do profile, né? Ou seja, o número do perfil que está sendo configurado. Ele vai do número 0 até o 9, né? Então, se você fizer a contagem, são 10 num total. Aqui eu vou configurar o meu perfil no PTN 0, que é no sistema no perfil 0. Aqui o que você vai ter leitura? Aqui a temperatura de programação e aqui a temperatura que está sendo medida no termopar em cima do BGA. Bom, vai junto com o equipamento uma folha, né? Que aqui eu vou inserir as informações
que vem nessa folha, para você ter uma ideia, para a gente já deixar configurado essa controladora. Então aqui, de acordo com a receita do bolo, nos diz para segurar o botão Par 7 durante 5 segundos. Aí, Program ID, aperte Par 7, Tune Off, Prop. O valor correto é 23. Então você aperta a setinha para cima até o numeral 23. Joia. Aperta Par 7 de novo. Apareceu o 300, aqui é o 120. Numeração 120. Joia. O DIR 45, aqui é 30. Par 7. Aqui está escrito 1.0, é 2.0, gente. Par 7 de novo, 808, senão ele trava. SPH é 400, aqui a gente vai pôr 250. Opa! 250. Par 7. Vamos apertando Par 7 até sair do menu. Pronto, aí voltamos para a tela inicial. Essa configuração que foi feita é referente à controladora para aplicação de utilização nesse equipamento. Ah, Felipe, se eu desligar a máquina, eu preciso refazer? Não. Ah, isso daí para a criação de perfis. Eu preciso me preocupar? Não. Aqui, na verdade, eu só fiz a configuração da controladora. Seria basicamente o que, tá, gente? Só para colocar como uma explicação. Configurei o meu Windows. Agora sim, eu vou instalar os aplicativos, né? Um Word, o Excel e o Caramba 4. Então, cada PTN, a gente vai colocar um perfil que você pode adotar para um determinado tipo de placa. Sei lá, placa do notebook da Dell, tal modelo, ou do HP e por aí vai, né? Então, aqui no PTN 0, eu vou colocar um perfil, né, geral, que a gente chama, para poder fazer a remoção desse BGA. Então, como é que funciona aqui, de acordo com o nosso manual, vulgo manual, configuração do perfil IR6000. Pressione o botão Set Prog, R1, rampa 1. Então, aqui a gente vai pôr 1,5 grau por segundo. Vamos lá, 1,5 grau por segundo. Vamos ficar, chegar na temperatura de 70 graus. E ficar lá 90 segundos. Pronto. Já na rampa 2, 2 graus por segundo. Temperatura de 150 graus. E vamos ficar lá 90 segundos. Depois, rampa 3, 2 graus e meio por segundo. Opa. 2 graus e meio por segundo. Temperatura alvo 190. Par 7. E o tempo 90 segundos. Show. Última rampa, quarta, 3 graus por segundo, legal. Vamos colocar a temperatura de 240. 90 graus, 90 segundos. Joia, par 7. A quinta não vai existir, tá? Então vamos zerar. End, par 7. O HB tem que estar 20. O original é 500, você deixa, 20, tá? Par 7, zerou. PTN 0 é o que está configurado, esse perfil que eu acabei de falar para vocês. Eu vou pegar aqui uma placa, mostrar para vocês o procedimento que a gente vai estar usando e startando o perfil e acompanhando quanto tempo ele vai demorar para sair. Um dado que é interessante você ter
é pôr um cronômetro ou um relógio aqui do lado, né? Um relógio não, né, gente? Um celular, né? Vamos mais para a modernidade. Pôr um celular, ligar um cronômetro, para ter ideia de quanto tempo esse BGA vai demorar para sair com esse perfil. Com esse valor apurado, você vai ter uma ideia de quanto tempo vai demorar para o componente soldar depois, né? Mais ou menos um norte e sul, tá? Para você ter uma ideia. Então eu vou pegar a placa que eu já separei, colocar na máquina para estar mostrando para vocês a execução do perfil e a remoção tudo direitinho. Parte 4. Remoção do BGA. Pessoal, essa plaquinha aqui é uma plaquinha de sucata a título de demonstração para remoção do componente BGA. O que eu fiz aqui, né? Eu passei a fita de alumínio em volta do componente, porque é um item obrigatório a ser feito nesse tipo de equipamento, na IR6000, pelo fato do que o canhão tem uma área de 80 por 80, tá? 8 centímetros por 8. Até agora eu não vi nenhum BGA com esse tamanho. Então eu preciso isolar os outros componentes que estão em volta do BGA, porque senão eles podem sair. Outro detalhe importante que deve ser lembrado aqui por mim e passado a vocês, que é o seguinte: além da medida do canhão, que é maior que do componente, a gente vai ter a questão dos componentes que estão em volta do BGA que podem sair, e por fim, essa dica é muito boa para placas, por exemplo, de Mac, de computador da Apple, tá? Geralmente as placas de Apple não tem seriografia. O que é seriografia? É o desenho em volta do BGA. Então não tem esse desenho, quando a pessoa vai colocar o componente de volta, ela fica meio perdida. Ela fala, pô, legal, tem os pads dos contatos, mas cadê o norte e sul, né? Como é que eu posiciono o componente? Então, se você puder também fazer o desenho em volta do BGA utilizando a fita de alumínio, é ótimo, vai te auxiliar aí na hora da colocação do componente. Ah, Felipe, eu poderia utilizar uma fita Kapton? Também poderia utilizar a fita Kapton. A título de curiosidade, a fita Kapton não conduz eletricidade. A fita de alumínio conduz eletricidade. É algo para se preocupar? Via de regra não, mas se você pegar aqui um multímetro e bater aqui na questão na parte sonora, né, para ver se fecha curto, você pode bater na fita de alumínio que você vai ver que ele fecha o curto. Já na Kapton, não. Mas o pessoal, a título de custos e por aí vai, a fita de alumínio é mais barata. Mas aqui, para resolver o problema de isolação térmica, nos resolve. Eu passei fluxo pastoso em volta, porque a hora que ele estiver aquecendo, né, ele vai diluir e vai entrar debaixo do BGA, ajudando a amolecer as esferas. Se é obrigatório, posso pôr um fluxo líquido, por exemplo. Se você colocar aquele fluxo líquido que parece gasolina, geralmente ele começa a dar umas espirradas e é bom estar com um óculos. Na verdade, é bom usar um óculos protetor aí, tanto com um pastoso como o outro, tá? A vista é um negócio que não tem preço. Então, aqui no meu caso, eu estou colocando o fluxo bonitinho e eu vou prender. Eu vou pedir para o nosso cameraman mudar a posição só para vocês entenderem um pouco melhor. O que acontece? A gente vai aproveitar esses buracos, né? Esses furos que a placa tem, exatamente para usar as garrinhas, né? Essa placa ela é um pouco maior do que a estrutura da máquina, mas não tem problema. Vamos pegar dois pontos principais aqui, no qual nos permita prender a placa, né? Então aqui eu vou levar o máximo para cá, aqui eu vou encontrar o outro ponto de apoio, colocamos aqui, a gente vai colocar o outro aqui, e aqui, joia. Então aqui ela está presa, né? Deixa eu só fazer uma questão de alinhamento, né? A gente pode colocar ela ainda, se a gente quiser, um pouquinho para trás,
Desde que o suporte me permita, a gente coloca ela um pouquinho para trás. Vamos deixar alinhada junto com o canhão. Mesmo que eu mexa aqui, joia, joia. Travou? Travou. Pô, agora tá legal. Deixa eu dar uma iluminada para vocês entenderem, tá? Então o que que acontece? Eu vou descer o meu canhão, né? Deixa eu só alinhar junto com a máquina aqui. Legal, legal, joia. Beleza. Tá presinha. Bom, vou descer o máximo possível, né? Próximo, e ainda essa placa, gente, é uma plaquinha meio ingrata, tá? Ela é uma placa que a gente não consegue chegar muito perto do BGA por causa da distância dos capacitores, né? Mas não tem problema. A título de curiosidade para mostrar para vocês, eu acho que ela atende o propósito. Eu vou colocar o termopar aqui. Joia. O termopar ele sempre tem que estar encostando no componente BGA, né? Encostou no componente BGA, tá perfeito para fazer a remoção. Joia. Pronto. Encostei no componente BGA, agora eu vou executar o perfil. Eu vou ver se eu consigo colocar um celular aqui para ilustrar para vocês agora o processo de remoção. Bom, posicionei tudo direitinho, corri lá, peguei o meu celular, peço desculpas para você, porque a imagem é branca aqui, né, do fundo do celular não aparece, mas a hora que tiver para sair o componente, a gente dá um zoom para vocês terem aí uma ideia de quanto tempo está demorando, né? Então eu vou apertar o meu botão Start. Ela vai iniciar aqui o aquecimento, né, do canhão superior. A base vai estar aquecendo e eu vou apertar o meu botão Start aqui no celular. Então, aqui é onde a gente está em Step 1, seria o que? Rampa número 1, né? A gente falou em bastante videoaula aqui de como funciona o sistema de rampa de aquecimento. Eu vou ver se depois eu faço uma videoaula explicando um pouquinho melhor esse conceito, tá? Mas aqui, diga-se de passagem que ele vai até a temperatura, se não me falha a memória, de 70, tá, gente? De 70 graus. Vamos ver. E aí, ele chegando na temperatura de 70 graus, ele vai ficar parado lá 90 segundos. A base já vai aquecendo até que bem rápido, perto do que era a outra, né? Você vê que ela vai aquecendo bem rápido. A gente já tem aí mais ou menos 50 segundos rodados de processo. E aqui o termopar vai monitorando a temperatura que está em cima do BGA. O ideal mesmo, gente, é que a distância que fique do canhão para o componente seja aproximadamente, né, aí de 1,5 cm a 2, né? Então aqui no meu caso ele chegou, geralmente ele dá uma estouradinha, né? E aqui você já pode ver que a base já está chegando próximo dos 200 graus. Então aqui ele vai perder 90 segundos. Para não deixar o vídeo muito extenso, a gente vai deixar rodando o cronômetro aqui. E quando tiver por volta da terceira rampa, a gente vai dar uma olhada se o BGA já está se movendo. Se ele não estiver se movendo, a gente vai ter que esperar até a última rampa, que seria a quarta, que é onde a gente vai fazer a remoção dele. Só um outro detalhe que é importante, né? Você ficar ciente, é aonde você vai colocar esse componente depois que ele sair, né? Eu peguei aqui uma estrutura, né, metálica para pôr o BGA de ponta cabeça. Tem gente que põe em cima de dissipador de processador e por aí vai, né? Então eu só não vou pôr em cima da mesa porque já fiz isso e queimei a mesa, né? Então o ideal, a título de curiosidade, é você pôr em cima de algum lugar metálico para poder
está esperando o componente esfriar. Pessoal, aqui eu estou checando e ele já está solto, tá? Ele está solto, eu vou levantar, fazer a extração dele rapidamente, pus aqui de lado, vou dar o stop, fan switch, e aqui se você conseguir dar um zoom para o pessoal ver, é que o tempo está rodando, tá gente? Eu não tive tempo de fazer tudo ao mesmo tempo, né? Não sei se dá para ir o pessoal ver em casa, mas está aparecendo 6 minutos, né? Mais ou menos 6 minutos. E aqui, né? Eu vou colocar de lado, ela está resfriando. Eu vou pedir para o cameraman se ele consegue chegar um pouquinho próximo, só para mostrar como é que ficou a questão da área do BGA. Eu só não vou levantar aqui a placa, gente, porque senão vai estar quente ainda, enfim, não é legal, tá? Então ele está aqui, é só fazer a limpezinha com uma malha, tudo bonitinho e tá tranquilo. Já o componente também ainda está quente, mas eu vou tentar mostrar para vocês aqui, ó. É só fazer a limpeza dele, né? Que a gente vai dar tudo certo com o rebole, tá bom? Bom, agora a gente vai falar sobre algumas considerações finais aí para a gente encerrar essa videoaula. Última parte. Considerações finais. Agora nessa parte final aí vamos a algumas considerações desse equipamento. Então fizemos uma videoaula demonstrando só o básico, né? A remoção do componente BGA, para vocês terem uma ideia, utilizando essa versão um pouco mais potente, né? A IR6000 versão 3. Para quem se aplica esse tipo de equipamento? Para pessoas que vão trabalhar na área de informática, né? Vão consertar placas-mães. Eu não recomendo, por exemplo, para gente que vai mexer com módulo automotivo, videogame, entre por aí outras áreas que a gente tem um componente BGA um pouco grande, né? Por exemplo, placa de vídeo também, né? E por aí vai. É um equipamento um pouquinho mais simples, mas funciona. Para quem está começando a assistência, para quem não tem uma alta rotatividade de conserto de equipamentos, enfim, aquele cara que vai fazer 2, 3 BGAs por dia dentro do segmento que eu falei, a máquina atende às necessidades. Ah, Felipe, por que não atende entrar no mercado de videogames ou coisa do tipo? Por quê? Por causa do tamanho do componente BGA e a questão de você precisar de mais potência da máquina, né? Então aí você teria que sair pela linha de equipamento de ar quente, para você ter uma precisão melhor de temperatura e um tempo de resfriamento mais legal da máquina, né? Essa máquina a gente desligou, então por via de regra você tem que esperar aí uns 15 minutos até ela esfriar no tempo normal. Querer já sair pôr uma outra placa é meio complicado porque a base está a 200 graus, né? Então, pessoal, seria basicamente isso daí que eu tinha para passar para vocês. Qualquer dúvida, por favor, escreva no campo de comentários, mande um e-mail para vendas@ftecnet.com.br, pode estar ligando na nossa empresa DDD 15 3329 4005, pode estar entrando em contato pelo WhatsApp DDD 11 981010846. Enfim, deixa aqui no campo dos comentários. Se também não gostou do vídeo, não tem problema, escreve aí o que você quer que a gente esteja fazendo aqui de vídeo aula, ou se não demonstrando, conversando, o que a gente pode passar e compartilhar para vocês em termos de conteúdo, tá bom? Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Se está vendo esse vídeo por aí, zanzando pela internet, dá um joinha e qualquer dúvida estamos à disposição, tá bom, gente? Obrigado mais uma vez e um grande abraço a todos.